Comentários ao julgado do TSE, a gente já vai aí para a edição de número 46, né? Rápido passo tempo. A gente já vai aí para a edição de número 46, confere aí após a vinheta. Então, a edição de número 46, a gente já começa com esse julgado interessante aqui da cota de gênero, tá? Não são os elementos que a gente já está careca de saber, né? Quais são os 3 elementos que vocês já estão cansados de saber, tanto para quem é concurseiro quanto para quem é advogado, né? Isso aqui é crucial, né? Porque é uma jurisprudência, são julgados reiterados. Então, lembrando, né? Só para a gente revisar, mas não é especificamente o ponto desse julgado, né? Os 3 elementos seriam aí votação pífia, e esses elementos a gente já viu, inclusive, na edição anterior, que não precisa ser cumulativo, qualquer um desses elementos já é um elemento indiciário. Então, votação pífia, ausência de atos de campanha e prestação de contas padronizada ou zerada, né? Padronizada ou zerada. Então, com esses 3 elementos aí, a gente já... Um desses 3 elementos já revelam, né, são elementos indiciários de uma eventual fraude à cota de gênero. Agora eu quero falar desse ponto aqui importante desse julgado, que diz o seguinte, ó, que a formalização da renúncia à candidatura torna-se indiferente quando possível constatar a presença de padrões que denota que nunca houve de fato a pretensão de concorrer ao pleito. O que ele está querendo dizer aqui? Lembra que a gente falou, inclusive, em edições anteriores, que a renúncia tácita, ou seja, quando a candidata faz o requerimento do registro de candidatura, mas por algum motivo, né, percebe que não vai ter chance, acaba desistindo, isso faz com que não tenha movimentos de campanha, essa renúncia, ou porque tem algum problema de saúde na família, essa renúncia tácita deve ser demonstrada. Aqui o TSE foi além, né? O que o TSE disse nesse caso aqui? O TSE disse, olha, mesmo quando houver uma renúncia formal, e aí a gente nem está falando da renúncia tácita, é aquela renúncia formal que a candidata vai lá e formaliza a sua renúncia, olha, quero renunciar, ainda quando ocorra essa renúncia, é possível avaliar a conduta da candidata até o momento da renúncia. Por quê? Pode ser que o partido tenha feito o requerimento do registro de candidatura só para constar os 30%. Depois ele vai lá, né, a candidata vai lá, vou renunciar, porque até o momento em que o partido requereu o seu DRAP lá, estava os 30%. Agora eu renuncio, pronto, tá tudo certo. Então, cuidado, porque o TSE aí já fez valer aqui o entendimento de que pode avaliar a conduta da candidata até o momento em que ela renunciou. Tá bom? Tranquilo? Então, importante julgado aí para esse ponto de cota de gênero. Fundo partidário gasto com passagem. Julgado interessante também no âmbito da prestação de contas, que diz o seguinte, ó, gasto com passagens aéreas e hospedagem deve ser consideradas regulares quando as justificativas apresentadas pela agremiação denotarem que se trata de viagem destinada a atender os propósitos do partido. Então, muito embora passagens e hospedagem não sejam, em princípio, um gasto direto com fundo partidário, gasto permitido, mas se as passagens e hospedagem, obviamente, tiverem relação com a natureza, o movimento partidário, obviamente, que devem ser considerados, ainda que essas pessoas contempladas com a passagem e com a hospedagem não pertençam ao partido, desde que isso tenha aderência com o movimento partidário. Por exemplo, paga passagem e hospedagem para um palestrante, um palestrante para alguma capacitação aí do partido, por exemplo, é algo que tem aderência, né, tem aí aderência com o próprio partido. Bom, próximo, prestação de contas, devolução e razoabilidade. Aqui um ponto muito comum, principalmente para quem é advogado, tá? Que mesmo que, olha só, ainda que aplicado o princípio da proporcionalidade, isso é muito comum, para aprovar as contas com ressalva, isso não inviabiliza, portanto, é possível a determinação da devolução ao erário. Isso é muito comum, por exemplo, quando o valor anotado como irregular está abaixo de 10%, que é o limite que o TSE considera para aplicação do princípio da proporcionalidade. Então, se eu tenho um valor irregular abaixo de 10% e esse valor merece ser devolvido ao erário, isso não quer dizer que com a aplicação do princípio da proporcionalidade eu não vou determinar a devolução ao erário. Tem que ocorrer a devolução, a determinação
da devolução ao erário, né? Então, por exemplo, a gente pode citar aqui o caso de um recebimento de fonte vedada. Recebi lá, por exemplo, um valor de R$ 1.500. E esses R$ 1.500 é um valor que está abaixo dos 10% da minha movimentação financeira. Isso quer dizer que vai ser aprovado as contas com ressalvas. No entanto, esses 1.500 devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional. Ou, por exemplo, uma omissão de gastos, né? Enfim, esse valor estando abaixo dos 10%, aprova-se com ressalva, no entanto, determina-se a devolução ao erário. Tá bom? Por fim, consulta e não conhecimento. Não se conhece de consulta cuja indagação já for examinada por esta Corte Superior. Vocês sabem que a Justiça Eleitoral, diferentemente dos outros ramos do Poder Judiciário, tem a função consultiva, né? Então, tanto o TRE quanto o TSE podem ser fontes de consulta, tá? Cuidado que juiz eleitoral não responde consulta. Apenas TSE e TRE respondem consulta. Então, autoridades e diretórios estaduais se dirigem ao TRE, autoridades federais e diretórios nacionais se dirigem até ao TSE para responder consulta. No entanto, se essa consulta já tiver sido respondida ou for uma controvérsia que já fizer parte da jurisprudência do TSE, essa consulta não será conhecida, que foi o caso aqui dessa consulta relatada pelo ministro Nunes Marques. Tá bom, meus amigos? Então, esses julgados foram julgados aí foram julgados aí dessa semana, tá? Da edição de número 46 do TSE, tá bom? Não se esqueçam aí de dar o like, curtir, comentar, compartilhar. Pode fazer o comentário se tiver alguma dúvida que a gente responde todos os comentários. Então a gente tira um dia para responder todos os comentários. Pode sugerir pauta aqui, professor. Você pode fazer um vídeo sobre isso, estou com dúvida sobre aquilo. A gente vai responder aqui os seus comentários e vai acolher as suas sugestões de pauta. Tá bom? Se quiser se aprofundar em direito eleitoral, não se esquece, principalmente está chegando a eleição, para quem é advogado, para quem vai atuar aí na prática eleitoral ou para quem vai atuar aí na área do concurso, né, TSE unificado, para juiz ou promotor. Vou deixar o link aqui na descrição. A gente tem um curso específico para concurso e outro específico para prática forense, inclusive com modelos editáveis de teses eleitorais. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.